Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado, 21ª semana do Tempo Comum, vamos à meditação do Santo Evangelho da missa de hoje. É a parábola dos talentos em São Mateus, discurso escatológico. Jesus está falando do reino de Deus. Então ele, para falar disso, ele usa essa parábola dos talentos, que a um Deus deu 5 talentos, a outro 3, a outro 2, e eles correram e fizeram com que esses talentos se multiplicassem. Recebeu 5, deu mais 5, 3 mais 3, 2 mais 2, mas teve um que recebeu só 1 talento. E ele não multiplicou, ele disse que teve medo, enterrou. E o que significa o talento? O talento era uma medida na época de Cristo para medir coisas preciosas, valiosas, como a pérola, como o ouro, como a prata. Medir coisas importantes, valiosíssimas. Então, o que é esse talento que fala Jesus? Pois esse talento é as coisas divinas que Deus nos dá. Como, por exemplo, o seu amor. Deus nos dá o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua paz, a sua alegria, a sua santidade, o seu espírito. Então o Senhor nos dá essas graças, esses dons celestes. Porque não podemos interpretar aqui como, eu tenho um talento porque eu sei cantar. Tem que colocar a serviço dos outros. Sim, mas não é desses talentos que está se falando aqui. Eu sei cozinhar. Sim, fantástico, mas não é desses talentos. Está falando das coisas que Deus nos dá. Do amor, do perdão, da misericórdia, da vida nova em Cristo. Então Deus te amou, pecador. Então o que você tem que fazer para multiplicar esse talento do amor? Tem que ir amar também aqueles que Deus colocou na tua vida. Aquele chato, aquele insuportável, porque Deus te ama assim, do jeito que você é. Então multiplicar o talento do amor de Deus, que é algo que não tem preço, é poder amar as pessoas que às vezes você não suporta, não gosta. E não digas que é impossível, porque Deus te ama. Então, com esse mesmo amor que Deus te ama, que é um talento infinito, esse amor, você também ama aqueles que Deus colocou na tua vida. Deus perdoou todos os teus pecados. É um talento impressionante. Agora, com esse mesmo perdão com que Deus te perdoa, você vai perdoar o teu irmão, como rezamos no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus teve uma misericórdia infinita contigo. Agora, com essa mesma misericórdia que Deus tem contigo, tenha misericórdia do teu irmão. Deus te dá a paz, a alegria. Agora você vai viver em paz e alegre com o teu irmão. É fantástico, irmãos. Deus te amou sem egoísmo, para que você aprenda a deixar de ser egoísmo. Aprenda a deixar de ser egoísta. E seja generoso com teu irmão. Não viva mais para ti. Isso é o talento. É aquilo que Deus faz por nós, para que nós também possamos colocar isso em movimento em favor dos nossos irmãos. Então, irmãos, é isso os talentos. Mas teve um que recebeu só 1 talento. E o que ele fez? Ele enterrou, teve medo. Mas Jesus falou, por que você não colocou pelo menos no banco para que ele rendesse um juro? E é assim, você coloca R$1.000 no banco, tenha paciência, espera. Daqui a pouco aquele 1.000 já com juro acumulou e virou 2.000, multiplicou. O que significa isso? Rezar. Talvez hoje você não consegue deixar de ser egoísta. Talvez hoje você não consegue deixar ser casto, fiel. Talvez hoje você não está conseguindo deixar de ver pornografia. Reza. Talvez hoje você não consegue amar aquela pessoa chata que te fez mal. Talvez hoje você não tem misericórdia dos outros. Não tem paciência. Não perdoa, não está conseguindo perdoar aquela pessoa. O que você tem que fazer? Rezar, porque Deus tem te amado, tem te perdoado, tem sido generoso contigo. Então, se você acredita e reza, você vai ver que aos poucos isso vai crescendo na tua vida, esse amor de Deus. E daqui a pouco, sem que você espere, você está conseguindo ter paciência.
está conseguindo ter misericórdia, está conseguindo amar aquela pessoa que você não conseguia amar. Porque vai rendendo, vai crescendo, vai multiplicando, como o juro no banco. E daqui a pouco o talento está se multiplicando na tua vida. Então nós temos que acreditarmos que isso é possível. Mas esse servo, Jesus chama ele de servo mau e preguiçoso. Não rezou, não acreditou, não confiou. Recebeu tanto dom de Deus e não fez nada, não transmitiu isso, não fez isso tornar-se realidade na vida dos irmãos. Não quis amar, não quis perdoar, quis que Deus fizesse tudo por ele, mas ele não fez nada. Ficou ali na vida boa dele, no comodismo e na preguiça. É um servo preguiçoso, um servo mau. Então hoje o Senhor nos mostra o tanto que Ele nos ama. E para que nós nos sintamos amados por Ele, para também podermos amar, ter paciência, ter misericórdia, experimentar essa vida nova, gratuita de Deus, experimentar que os talentos, as coisas que Deus faz em nós, elas podem crescer ao ponto de se multiplicarem, para que também isso se faça presente na vida dos outros. Isso é a missão do cristão. Levar o amor de Deus aos outros, levar o perdão de Deus, levar a misericórdia de Deus aos outros, porque você experimentou isso que Deus colocou na tua vida: misericórdia, amor, perdão, graça, paz, alegria, santidade, levar isso para a vida dos outros, para que o reino de Deus cresça em nós e no meio de nós. Então, irmãos, não diga que isso é impossível, porque aí você vai estar enterrando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Não, não é impossível. Acredita, como Maria. Não sei como vai se dar isso. Eu não conheço nenhum homem, o anjo diz: Maria, isso não é obra de homem, isso é obra de Deus. Acredita. Olha, seja feito conforme a tua palavra. E por obra de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela gerou o Filho de Deus para nós. Assim também como Maria, acredita, confia, espera. E Deus vai fazer uma obra de santidade na tua vida, coisa que você não conseguia sozinho. Sozinho é impossível para você, mas para Deus tudo é possível. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.